Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, paz seja convosco. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a segunda paralela garagem de São Francisco, né? Você veio, né, pela Juscelino Kubitschek, né? Passou o trevo da BR-040, você entra à primeira esquerda e você só seguindo o fluxo aí você vai estar conosco. E hoje nós temos o nosso quinto elo da nossa campanha Vale de Ossos Secos, orando para que o Espírito de vida seja derramado sobre as nossas vidas, né? E nos tire da sequidão, dessas coisas que nos paralisam, que nos amedrontam, que nos vêm, às vezes, nos abater, né? E graças a Deus hoje nós estaremos juntos, né? Ministrando também a ceia do fortalecimento, né? Hoje às 7h30 da noite, presencial e online, né? Para poder estarmos presentes e também para poder, né, abençoar aqueles que infelizmente não poderão estar conosco. Então hoje, 7h30 da noite, estaremos juntos, se Deus quiser, no nome de Jesus. Ontem à noite nós tivemos a primeira aula do curso Professor Inesquecível, né? Que faz parte daquele processo de capacitação daqueles que ministram e aprendem, né? Estão se capacitando para poder ensinar, né? Trabalhar com a escola dominical, com o ensino da palavra de Deus dentro da igreja. Foi muito bom, graças a Deus, foi muito precioso. Serão 5 quintas-feiras, você que quiser participar, é só estar presente, é gratuito, né? E entrega de material, certificado, enfim. Vai ser muito bacana no nome de Jesus. Terça-feira, nessa mesma estrutura, nós teremos a atualização ministerial para os pastores e obreiros. Também vai ser um tempo muito precioso, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém? E amanhã, sábado, Mocidade, Juventude Souza. E depois, domingo de manhã, domingo, 8 horas, 9h30 e 5h30 da tarde, 6h30 da tarde, aliás, estaremos juntos, adorando e glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, graças a Deus, né? E seja mais uma vez bem-vindos em nome de Jesus. E segunda-feira que vem, olha que coisa maravilhosa, segunda-feira que vem nós já começamos nossa campanha às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde, segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde, cumprindo com o nosso 7º mês, né, de campanha na madrugada. E assim fomos conduzidos, fomos guiados, orientados pelo Espírito Santo no início do ano, nos nossos 12 dias, a realizar esta campanha. E nós cremos que Deus vai estar nos abençoando de uma forma muito preciosa, muito poderosa e maravilhosa no nome santo de Jesus. Maravilha? Então está aí a nossa programação. E fique atento, em agosto nós temos novas programações, novas, né, uma nova agenda. Isso tudo para poder, como nós temos falado, para a igreja, para alicerçar, né? Promover bases para que a vida das pessoas sejam alicerçadas na palavra de Deus e na obra de Deus, né? Envolvendo essas vidas alicerçadas na palavra e depois alicerçadas na obra, sendo despertadas, né? Movidas, despertadas para poder fazer a obra de Deus. Então esse é o nosso foco, né? Fazer com que a obra de Deus seja feita, envolvendo as pessoas através das atividades que sempre são geradas, não para trazer apenas um movimento, não, a ideia não é do movimento, mas a ideia de trazer uma capacitação, né, para as pessoas que estão, que querem se envolver, querem se capacitar, querem estar firmes, né, e abundantes na obra do Senhor. Então nós proporcionamos essas atividades para isso, né? E a gente, graças a Deus, vai crescendo juntos para a glória de Jesus Cristo, aleluia. Bom, nós estamos terminando uma série chamada
obras da carne e frutos do Espírito Santo. Temos desfrutado de momentos preciosos com o ensino da palavra, temos desfrutado de momentos poderosos, compartilhando, né, momentos tão preciosos sobre a palavra de Deus e sobre a nossa conduta cristã em meio a essa sociedade que nós vivemos. Então, a palavra de Deus, ela não tem só o efeito, vamos dizer assim, não tem só o objetivo de ser informada, transmitida para nós, ela também tem o efeito de nos ajudar no nosso comportamento diário como cristão. Ela não tem apenas o intuito de trazer uma informação, trazer um conhecimento na base da informação, mas também nos ajudar com relação à conduta que nós devemos desenvolver como cristãos nesse mundo, né? Como que eu me desenvolvo como cristão, como que eu ando, como que eu faço, o que a palavra de Deus espera desse meu comportamento, em que ela pode me ajudar nesse comportamento, nessa sociedade que eu estou vivendo, nesse momento que eu estou vivendo, nesse mundo que eu estou atravessando, né? Porque nós estamos passando por esse mundo, somos, conforme diz a Bíblia Sagrada e a nossa fé, nós somos peregrinos aqui, nós estamos indo em direção para a Nova Canaã, a promessa que Deus nos deu, que Deus nos trouxe, a promessa que Ele nos fez e a sua palavra nos faz. Então nós estamos nesse trajeto, e como me comportar nesse trajeto, como andar nesse trajeto, como que eu faço nesse caminho, como que eu me conduzo nesse caminho. É por falta de não saber como se conduzir, se estar neste caminho, muitos têm naufragado da fé, muitos têm abandonado a fé, muitos têm se distanciado da fé. Não da fé de acreditar em alguma coisa, porque todo mundo nesse sentido tem, mas é se afastar da fé, da prática do exercício dessa fé, é onde nós vamos falar hoje desses dois frutos, da bondade e da fé, dois frutos que o Espírito Santo traz para a gente, nos dá. E esse fruto da fé, que é igual à fidelidade, é essa fé que nós estamos falando, não da fé do crer em alguma coisa, porque até nisso, até em Jesus, em Cristo, até os demônios creem em Cristo, né? Ou não é a fé do crer no objeto, crer em alguma coisa. Não é esse abandono, porque mesmo que a pessoa abandone a Cristo alguma coisa, ela vai ter fé em alguma coisa. Tem gente que tem fé no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua capacidade. Podemos dar um outro nome, mas não é a fé que a gente tem que observar e viver nela. Então eu acho que por causa dessa falta de conhecimento, como andar neste mundo, como se comportar neste mundo, como agir neste mundo, como que lidar com as situações da vida cotidiana, é que às vezes muitos abandonam a fé, abandonam as coisas de Deus, se esfriam de uma forma assustadora, se abandonam, começam a ter outro argumento, começam a ter outras ideias, outros tipos de comportamento, e é desafiador essas coisas, né? São coisas que chegam a nível do desafio, né? Como é que a gente pode entender essas situações? Mas enfim, por isso que nós devemos conhecer não apenas de uma forma do ensino em si, da informação, mas o que a palavra, o que a Bíblia pode me orientar em relação a essa minha jornada, né, nesse meu caminhar, nessa minha trajetória até a Nova Jerusalém, a cidade do Senhor, que a gente tanto almeja, por tanto ouvir nas promessas de Deus que Ele tem para nos dar, nos trazer isso para a glória do nome do Senhor. Tá bem? Então nós estamos nessa série,
Acabamos provavelmente segunda-feira falando dos últimos 2 frutos, mas hoje nós queremos falar do fruto da bondade, né? O que vem a ser esse fruto que o Espírito Santo ele dispensa, libera para nós cristãos. Diz assim, a bondade é o zelo pela verdade. Olha só que interessante, né? Nós formatamos o material, acrescentamos bastante coisa, pesquisamos, analisamos e acrescentamos algumas coisas importantes, bem bacanas, né? Para a gente poder enriquecer o material, enriquecer o conteúdo e também trazer uma boa informação para você também. Isso tudo, graças a Deus, está gravado no Facebook, também está gravado no YouTube. Chegando lá no YouTube, dá um likezinho maroto lá, dá um tirinim pra gente lá, dá uma curtida, faz algum comentário, enfim, é bom que nos ajuda demais a nos mantermos assim, né, motivados, porque isso acaba motivando a gente continuar fazendo uma atividade legal dessa, né? Mas vamos lá. Bondade, né? Bondade é o zelo pela verdade, pela retidão, é a repulsa ao mal, né? Ou a repulsa do mal, repulsar, jogar para fora, resistir, jogar fora o mal, né? Pode se expressar em atos de bondade, né? Em atitudes de bondade, né? Quando para alguém, uma atitude de solidariedade para alguém, né? Uma atitude, né? De abençoar alguém, de favorecer alguém, ou seja, de ajudar alguém de alguma forma. Então, não é apenas um ato, né, bondoso, olha, você fez alguma coisa, você é uma pessoa bondosa, não. Ela tem também na sua interpretação o zelo pela verdade e retidão, né? E a repulsa do mal, ou seja, o bondoso ele repulsa, ele joga para fora o mal, ele não deseja o mal, ele gosta de estar praticando aquilo que é bem ou bom, né? Ajudando as pessoas a viver, né? Ou seja, ajudando as pessoas em suas dificuldades. Então nós temos 2 textos, né? Alguns versículos que falam sobre essa bondade, né? Essa bondade que nós exercemos, ou seja, quando o Espírito Santo vem dentro do cristão, vamos dizer assim, o Espírito Santo vem habitar o Espírito Santo vem habitar no coração do homem, né? Ele traz esses frutos, né? Ele traz essa bondade, ele tem zelo pela verdade, ou seja, então ele começa a viver e a desenvolver a sua vida na base da verdade, porque ele começa a perceber que a mentira, como diz o texto sagrado, a mentira pertence a Satanás, ele é o pai da mentira. Então ele começa a se livrar, a repulsar estes males, como o próprio significado da palavra bondade ela traz para a gente. Ele começa a repulsar, não, eu não vou me envolver com essas questões, isso não é bom, não é verdade, não tem retidão nisso, não é uma coisa reta, não é uma coisa justa. Então ele acaba moldando o seu comportamento, porque a bondade está fluindo dentro dele, está agindo dentro dele, está sendo manifestada dentro dele, né, a bondade de Deus. Então por isso que ele começa a lapidar o seu comportamento, a lapidar as suas ações, ele começa a trabalhar as suas ações, a trabalhar o seu comportamento por causa da bondade, dessa ação bondosa, né, dentro dele, dessa manifestação bondosa dentro dele. A palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, a seguinte coisa: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Olha que coisa interessante. Então o próprio Senhor Jesus, ele chega e lhes diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de salteadores. Ou seja, era um momento de uma oferta, um momento era um tempo de se oferecer um animal em favor do perdão dos seus pecados, onde era levado ao sacerdote
ele iria imolar aquele material para o perdão dos pecados. Então as pessoas, dentro do templo, os animais estavam ali, as pessoas começaram a comprar os animais para poder oferecer como sacrifício. Levar um animal até o sacrifício, até aí tudo normal, teria que se fazer todo ano, e era uma cerimônia para a remissão de pecados e tudo mais. Só que eles estavam fazendo isso dentro dos arredores do templo, né? Dentro do templo ali, né? Então, o que acontece? Desculpe. O que acontece? O Senhor olha aquilo ali e ele fica extremamente agitado. Jesus olha aquela cena, vê que aquilo não é justo, vê que aquilo não é a verdade de se levar o animal para sacrificar a uma. Mas aquele ato não havia retidão, não havia coisa certa, não havia nada de correto ali. Então ele repreende aquilo ali, ou seja, a bondade ela vai fazer com que você repreenda as coisas que são ruins. A bondade ela vai fazer com que você repulse, como o texto, né, nós dizemos na interpretação, no significado, a bondade vai fazer com que você jogue para fora aquilo que é errado, aquilo que não está certo. O interessante é que se nós olharmos isso de uma forma bem espiritual, Jesus, quando ele entrou no nosso coração, ele fez a mesma coisa. Ele repulsou, ele jogou, né, tudo para fora, aquilo que comercializava com a nossa vontade. Olha que interessante, né? Com o nosso desejo, aquilo que nós, né, negociávamos, né? Olha, então a gente vê que o Espírito Santo ele nos ajudou a jogar tudo para fora, né? As coisas ruins que estavam ali dentro de nós, como o templo, né? Usando a figura de nós como o templo do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, capítulo 3, isso que nós somos 3, 6, capítulo 3, capítulo 6, me desculpe a confusão, ele fala que somos o templo do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo habita em nós. Então, se nós olharmos isso, ele nos ajudou a repelir, a jogar para fora aquilo que era comércio em nós, né? Olha que coisa interessante. Então, por quê? Ele é ruim? Não. É o ato da pessoa bondosa, né? Jogar para fora tudo aquilo que não é reto, que não é justo, né? Que não é verdadeiro. Olha que coisa interessante, com atos de bondade. Então, quando nós olhamos a atitude de Jesus, a gente pode interpretar que ele ficou nervoso, lógico que ficou agitado, quebrou as gaiolas daquelas pombas que iriam ser compradas e oferecidas como sacrifício. Alguém pode, né, detonar a atitude dele. Nossa, ele é uma pessoa mansa, né, bondosa, mas ele estava mostrando um ato de bondade.